Olá pessoal, hoje falarei com vocês sobre o trovadorismo, certo? Uma manifestação literária da Idade Média. É importante nós sabermos que a história de Portugal e essas primeiras manifestações literárias, trovadorescas, coincidem, tá? Acontecem concomitantemente. E que, na época do trovadorismo, na Idade Média, o modo de produção era o feudal, no qual havia o senhor feudal e os servos, os vassalos. Então a sociedade se organizava dessa forma, certo? Para nós entendermos as produções literárias do trovadorismo, é importante nós entendermos a vassalagem, como as relações aconteciam na sociedade. Nós sabemos que existe uma pirâmide que organizava a sociedade, o rei, o clero, os nobres e os servos, certo? Basicamente é assim que funcionava, tendo o rei no topo e lá embaixo os camponeses, os servos, certo? O clero detinha boa parte do conhecimento, os mosteiros, os monges copistas, e o clero permitia que o rei validava tudo que o rei falava, O rei era a autoridade maior, Então, a palavra do rei era a palavra de Deus, vamos dizer assim, para eles na época, certo? Vamos começar a entender um pouco das primeiras manifestações literárias do trovadorismo. Nessa época, na Idade Média, o trovadorismo surge na França, tá bom? Então nós dizemos que ele tem origem provençal. Com relação à origem do trovadorismo, existem outras teorias, porém, a origem provençal, é um consenso didático, é mais aceita e analisada, certo? Então surgindo ali na França, no sul da França, depois passando para a Espanha, para Portugal, ok? Então vamos focalizar aí o trovadorismo português, Quais são as manifestações literárias, os gêneros textuais que compõem o trovadorismo? Na época, nós tínhamos fortemente a cultura oral, oralidade, inclusive em decorrência dos tipos sociais pertencentes que faziam a composição dessa pirâmide. Então, a cantiga era o gênero textual predominante nessa época. Eram textos escritos em verso, poemas, portanto, que eram feitos para serem acompanhados por instrumentos musicais, como o alaúde, um instrumento de cordas, a harpa, entre outros instrumentos, certo? Nesse momento, os trovadores que mantinham contato, que tinham cultura e mantinham contato com a corte, com o rei, com o ambiente dos castelos, dos palácios, enfim, o trovador fazia essas composições. E, geralmente, os recitadores eram os jograis, os menestréis, que compunham também aí a sociedade na época, certo? A diferença é que o trovador tinha mais conhecimento em decorrência de seu contato com a corte, enquanto o jogral e o menestrel tinha menos conhecimento e servia mais para interpretar. Então eram os intérpretes, os cantores, os recitadores, os bailarinos, Tudo bem? Existem outras nomenclaturas para esses intérpretes, mas de forma geral, trovador, jogral e menestrel nós conseguimos utilizar com mais frequência, ok? Muito bem. Então, como eram essas cantigas? Eram textos, geralmente, expressando ou um sentimento, um lirismo ou uma crítica. Então, basicamente, eram subdivididos entre cantigas líricas e cantigas satíricas, ok? As cantigas líricas eram subdivididas em cantigas de amor,
e cantigas de amigo, enquanto as cantigas satíricas eram subdivididas entre cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Vamos começar a trabalhar as características das cantigas de amor, certo? Então, cantiga de amor. A voz que fala no poema, né, o eu lírico criado pelo trovador, era um eu lírico masculino, certo? Um enunciador, um eu lírico masculino que se dirigia à mulher, né? Ou melhor dizendo, que falava sobre a sua mulher. Que mulher? Sua mulher? Não, uma mulher da nobreza, geralmente inacessível e inatingível, né? Porque ele nutria um certo respeito. É importante nós afirmarmos, né? Nós entendermos que nesses textos, nessas cantigas, o amor cortês prevalecia, ou seja, o eu lírico masculino se coloca de forma cortês, de forma gentil, de forma educada em relação a essa mulher inacessível. Então, o amor cortês é uma característica da cantiga lírica de amor, né, trovadoresca, certo? Outra característica é a vassalagem amorosa, daí a importância de nós entendermos o feudalismo. Então, assim como o servo se colocava subordinado ao senhor feudal, o homem, esse eu lírico masculino, coloca-se como servo diante da mulher, da figura amada, certo? Então existe essa vassalagem amorosa. Por isso, nas cantigas aparecem a forma "Mia Senhor", lembrando que essa linguagem, essa língua é o galego-português. Então é a mistura do falar ali da Espanha, de Portugal, né? É o começo da língua portuguesa, certo? Muito bem. Por isso a forma "Minha Senhora", então "Minha Senhora", né? Como se ele fosse o servo dessa mulher. Então, além do amor cortês e da vassalagem amorosa, nós podemos colocar como característica também a coita de amor. Por quê? Por conta da condição da mulher de ser inacessível, tá? Então esse sofrimento amoroso, ele sofre por não alcançar esse amor, né? Então nós temos o amor cortês, a vassalagem amorosa e a coita de amor, o sofrimento amoroso, marcando o lirismo trovadoresco nas cantigas de amor. Estruturalmente falando, podemos apontar algumas características que aparecem com uma certa recorrência, né? Geralmente, uma cantiga de amor não apresenta refrão, mas isso não é regra, tá? Nós não podemos bater o martelo, mas não tem um refrão, uma estrutura que se repete. E são compostas na medida velha, ou seja, redondilhos menores e maiores, versos com 5 sílabas poéticas e 7 sílabas poéticas. Tudo bem? Vamos seguir com as cantigas de amigo. Diferentemente das cantigas de amor, a voz que fala no poema, nos textos, nas cantigas de amigo, é uma voz feminina. Então o trovador cria um eu lírico feminino, uma voz feminina que se dirige à natureza, que se dirige a outra mulher, né, a uma amiga, uma mãe, uma irmã, para falar do distanciamento do amigo. Quem é o amigo? O amigo é o amante, é o namorado, a pessoa com quem ela já teve um relacionamento, certo? Então, nós temos um caráter mais sensual nas cantigas de amigo. Ela expressa esse lamento, essa tristeza, essa ansiedade, esse desespero em relação à partida do namorado, do amigo, que pode ter ido embora em decorrência da expansão marítima, do renascimento comercial, em decorrência de uma batalha, de uma guerra, enfim, né? Como era comum na época, né? Portugal estava desbravando mares nunca antes navegados, né? Começaria aí em diante
depois com uma fase de transição e com o renascimento. Tudo bem? Então a cantiga de amigo apresenta o eu lírico feminino que expressa esse lamento. Uma cantiga bastante conhecida é aquela que diz: ai, flores do verde pinheiro. Então ela se dirige ao pinheiro, ela se dirige à natureza, perguntando se a natureza sabe onde está o seu namorado, o seu amigo. Esse lamento é comum nesse tipo de cantiga. E aí nós fechamos as cantigas líricas e damos sequência falando sobre as cantigas satíricas. Em relação às cantigas satíricas, a divisão é escárnio e maldizer. Alguns estudiosos consideram que algumas apresentam uma difícil separação, mas há uma forma didática de nós entendermos melhor essa divisão, que diz que as cantigas de escárnio trazem uma crítica, uma sátira velada, indireta, enquanto as cantigas de maldizer já citam nomes e inclusive usam de palavras chulas, de expressões vulgares, de palavrões. Assim nós conseguimos separar essas duas composições satíricas do período trovadoresco, certo? Então, de certa forma, o trovadorismo apresenta esses textos para nós, as cantigas líricas e satíricas. Um ponto que eu acho interessante falar e que eu não abordei agora há pouco, quando falava da cantiga de amigo, é que geralmente, em termos de estrutura, ela apresenta repetições, tá? Vocês perceberão que há orações, há versos que são muito parecidos, mudando uma palavrinha ou outra no poema. E como vocês sabem, essas repetições recebem o nome de paralelismo, tá? Que conferem sonoridade, musicalidade aos textos poéticos, aos poemas, certo? Então, basicamente, são essas características. E, voltando um pouquinho também, o fato de o amor cortês aparecer aí tem tudo a ver com aquele contexto dos cavaleiros medievais, né? E desse relacionamento que deveria existir entre o cavaleiro e uma mulher, certo? Então essas são as primeiras manifestações da literatura portuguesa no trovadorismo, essas cantigas, certo? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Inbox, podem mandar alguma mensagem. Façam os exercícios, acredito que vocês já tenham feito os exercícios da aula, e depois nós conversaremos melhor, nós teremos um momento ao vivo para nós esclarecermos algumas dúvidas, certo? Geralmente o professor diz assim a vocês: brota no bailão para o desespero do seu ex, né? Nesse momento de coronavírus, nada de brotar no bailão não. Fiquem em casa, estudem e aproveitem o tempo da melhor forma possível. Boa aula a todos! Até mais!